Lá, em primeira mão, o secretário de Saúde falou agora há pouco ao DC Notícias sobre como vai ficar a situação do serviço público em Foz. O backup fez com que nós conseguíssemos ter acesso aos dados desses computadores e nada de relevante foi deletado. Segunda-feira, 5 de maio, você vai ver também. Atenção eleitor, prazo para regularizar situação termina nesta quarta-feira. Caso da motorista assassinada a tiros em avenida movimentada da cidade. Polícia Civil procura pelo autor dos disparos. Estrangeiros são presos em Foz por tráfico de drogas. O DC Notícias começa agora. E a gente começa com um recado para você que ainda não está em dia com a Justiça Eleitoral. O prazo para regularizar ou tirar o título termina nessa quarta-feira. E é bom não perder tempo, porque a procura pelo cartório deve dobrar nos próximos 2 dias. O Fórum Eleitoral de Foz do Iguaçu estava assim, tranquilo. Mas essa realidade deve mudar completamente nos próximos 2 dias. Mesmo em cima da hora, as pessoas conseguiram ser bem atendidas em pouco tempo. O atendimento foi rápido, né? Aguardei no máximo 8 minutos e o atendimento foi rápido e eficiente. Pela quantidade de senha, está ótimo, viu? Só tem 7 na frente. Eu esperava que cheio, mas tá vazio, né? Tá ótimo. O movimento no Fórum Eleitoral deve aumentar até quarta-feira. Se até lá os eleitores não ficarem em dia com a Justiça Eleitoral, não será possível votar em outubro deste ano. Para conseguir atender a grande demanda prevista, o Fórum está com um horário especial de atendimento, das 9 horas da manhã às 7 horas da noite. Mas mesmo com o horário estendido, quem deixar para o último dia vai precisar ter tempo e muita paciência. Um das possíveis acontecimentos é que hoje o atendimento demora minutos e no último dia, infelizmente, pode demandar horas. Para facilitar o processo e não correr o risco de deixar de fazer o título ou regularizar a situação, é recomendado seguir algumas orientações. Quem tem pendência, venha para a gente resolver, e aquele que queira fazer o título, traga a identidade, um comprovante de endereço, nome próprio ou do pai e da mãe. Se trouxer toda a documentação correta, facilita. E nesse fim de semana, um motorista e uma passageira de 28 anos foram presos por tráfico de drogas no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal de Santa Terezinha de Itaipu. O casal, que é argentino, tentava transportar cerca de 140 quilos de maconha num fundo falso entre a carroceria e o banco traseiro da caminhonete. O suposto traficante ainda portava documentos falsos. A polícia, eles disseram ter comprado a droga em Foz para levar até a cidade de Cascavel. E 2 paraguaios também foram presos com 121 quilos de maconha. Com documentos falsos, eles fingiram ser argentinos. O motorista tem 32 anos, já o passageiro não apresentou documentos válidos. A ação foi no posto. Estamos de volta e durante o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal registrou um aumento no número de motoristas embriagados, se comparado às outras operações do ano. 294 fizeram o teste do bafômetro, 12 foram autuados e 4 presos. O balanço da PRF também apontou 20 acidentes. Um ciclista de 50 anos morreu atropelado em Santa Teresa do Oeste e 16 pessoas ficaram feridas. Quando o assunto é pressa, os radares flagraram 597 veículos acima da velocidade permitida nas estradas. Na apreensão de drogas foram 1 tonelada e 170 quilos de maconha e quase 4,5 quilos de haxixe. 12 pessoas foram presas. O reforço na fiscalização foi no trecho de mais de 150 quilômetros, que compreende a BR-600, 469 e 277. A operação teve um resultado positivo em relação ao combate ao crime, né? Tivemos grandes apreensões aí, no total 1 tonelada e 100 quilos mais ou menos de maconha. Tivemos no último dia uma apreensão de cocaína também, que estava em roupa engomada. Então, em relação ao combate ao crime, os policiais utilizaram aí de toda a experiência e de todo o trabalho para realmente realizar um serviço bem feito. Em relação à prevenção de acidentes, nós também investimos aí na questão de educação para o trânsito, iniciando o projeto Cinema Rodoviário aqui em Foz do Iguaçu, né, e tivemos um número de acidentes aí que é a mesma média dos dias normais. Apesar disso, desse bom resultado, houve um acidente mais grave, né, onde teve uma morte, uma colisão entre automóvel e ciclista, né, lá na região de Santa Teresa do Oeste.
E por falar em combate ao crime na fronteira, o número de menores apreendidos também aumentou em 28%, se comparado ao mesmo período do ano passado. A gente teve um aumento de cerca de 30% aí, comparando com o mesmo período do ano passado. A gente percebe que cada vez mais os traficantes e contrabandistas estão se utilizando de menores por conta aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que não tem tanta preocupação em relação à prisão, né, que na verdade é a apreensão desses menores. Então é um dado preocupante, né, para toda a sociedade que a gente infelizmente constata. E esse aumento se deve a algum motivo, alguma operação ou foi apenas trabalho de rotina? Bem, a PRF aqui em Foz do Iguaçu aumentou o número de operações específicas de combate ao crime, né? Houve uma maior capacitação dos policiais aqui lotados, então isso tem muito a ver com esse aumento de apreensões, né? Mas no geral, o combate ao crime vem aumentando bastante os números da PRF aqui na região de Foz do Iguaçu, tanto de apreensões de drogas quanto de recuperação de veículos. E mudando de assunto, vamos à previsão do tempo. O tempo parece segunda-feira. Foi de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura máxima de 27 graus e a mínima de 19 graus. Para terça-feira, a previsão continua com a chuva a qualquer hora e sol entre nuvens durante todo o dia. A temperatura máxima chega a 25 graus com mínima de 19 graus. A quarta-feira mantém-se chuvosa com períodos de nublado. A temperatura fica entre 27 graus com a máxima e 19 graus com a mínima. E o fim de semana teve mais trabalho para a Polícia Rodoviária Federal. No posto de Santa Terezinha de Itaipu, durante uma abordagem a um táxi, o passageiro aparentou nervosismo. Durante a fiscalização, os policiais desconfiaram ainda do odor e da textura das roupas na mala. O teste acusou presença de cocaína. O homem de 34 anos foi preso. Ele contou à polícia que receberia R$1.000 para levar a droga à cidade de Londrina. E o secretário de Saúde, Charles Bortolo, está em reunião com o prefeito Reni Pereira, médicos e enfermeiros no Hospital Municipal. Em primeira mão, o secretário esclareceu ao DC Notícias sobre a situação da unidade de saúde. Agora há pouco, Charles Bortolo falou sobre os dados apagados dos computadores e sobre quem fica à frente do hospital. Quando nós viemos aqui semana passada, na minha chegada, foi relatado pela equipe de transição que 2 computadores haviam seus dados deletados. Hoje até nós já estamos fazendo uma nota à imprensa, e estou dizendo em primeira mão, que nós conseguimos, o backup fez com que nós conseguíssemos ter acesso aos dados desses computadores, nada de relevante foi deletado. Foram mais escalas da equipe de enfermagem e documentos normais de rotina do hospital. Então nada de muito sério, comprometedor, que pudesse levar a algum processo, alguma coisa, foi encontrado. E no momento, quem está responsável pelo hospital? No caso, até esse momento sou eu. A partir de amanhã já assume o novo interventor, a equipe de intervenção assume. O prefeito deve estar chegando agora para a gente conversar com a equipe de enfermagem do hospital, a equipe médica, para tranquilizar que eles continuam nas suas funções, nos seus postos, e a partir de amanhã o novo interventor assume. E a reunião começou às 5 horas da tarde de hoje. Até o fechamento desta edição, o encontro ainda não havia terminado. E a gente volta com um crime que deixou muita gente assustada. Uma motorista foi morta a tiros em plena luz do dia numa avenida movimentada da cidade. Agora a Polícia Civil quer saber quem é o autor dos disparos. Por volta das 8h30 da manhã de sábado, Eunice Pereira da Silva, de 47 anos, foi morta a tiros enquanto aguardava o sinal abrir. A vítima foi alvejada com pelo menos 4 tiros, que atingiram o pescoço, o abdômen e as pernas. Segundo informações obtidas no local do crime, um homem que conduzia uma motocicleta preta teria sido o autor dos disparos. Logo após cometer o crime, ele teria fugido em direção à BR-277. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu. De acordo com o delegado Marcos Araguari, a possibilidade do crime ter sido passional está descartada. Não há indícios no que diz respeito a ex-namorados ou ex-maridos da vítima que tivessem motivação para assassiná-la, e temos trabalhado agora com outra linha de investigação em relação à qual nós estamos mantendo certo sigilo. Mas podemos dizer que a vítima há indicativos de que ela tinha envolvimento com atividades de contrabando no passado, e nós estamos verificando basicamente se essas atividades
podem ter ocasionado algum desentendimento entre ela e outra pessoa, provavelmente um contrabandista, que tem então motivado o seu assassinato. Para contribuir na investigação, o delegado está verificando se há câmeras de segurança de comércios e também das vias públicas no local. Caso haja, as imagens serão solicitadas. Nós podemos dizer que nos próximos 5 dias nós esperamos ter aí mais detalhes sobre o fato, possivelmente já com a identificação de um autor ou pelo menos de uma principal linha de investigação que nós temos que seguir. E a notícia agora é para você que precisa de uma ajudinha quando o assunto é a balança. Nessa hora, os termogênicos são uma boa opção para quem quer perder aqueles quilinhos a mais, se combinados aos exercícios físicos. Muitas pessoas que fazem atividades físicas têm dificuldade em emagrecer. Mesmo com a dieta, o resultado não vem. Por isso, a procura por termogênicos é grande. A ação é eficaz se aliada a uma alimentação equilibrada e a algum exercício. Se consumido de forma equilibrada, o termogênico fornece energia, aumenta a temperatura do corpo e acelera o metabolismo. Assim, facilita a queima de gordura. A diferença pode ser notada a partir da segunda semana. Apesar de trazer resultados satisfatórios, nem todos podem usar. Primeiramente, você tem que consultar o médico ou um nutricionista para estar fazendo uso. E depende do termogênico, alguns têm efeitos colaterais. E vários que hoje o pessoal usa por aí são suplementos proibidos, que aceleram muito os batimentos cardíacos, elevam a pressão arterial do corpo, então pode trazer grandes riscos para a saúde. O indicado é procurar um nutricionista ou um médico, levar os exames laboratoriais e verificar se você pode estar fazendo uso ou não daquele suplemento. Os termogênicos naturais também podem funcionar em alguns casos que a pessoa não tem alguma restrição. Hoje existem vários tipos de suplementos termogênicos no mercado, mas a procura maior está pela cafeína, o chá verde, citrusaurante, que é a laranja amarga. Todo suplemento ele tem uma contraindicação, por isso o mais indicado é você procurar um profissional habilitado para lhe orientar e você fazer um uso de um suplemento com segurança que não afete sua saúde. Para quem deseja emagrecer, a personal trainer Daisy alerta que a alimentação também é muito importante. A atividade física ela contribui muito pouco perto do que o resultado que você gostaria de ter. Eu falo sempre, todo mundo está careca de saber que você é o que você come. Então não adianta nada você virar para a atividade física se você não tiver uma alimentação bacana, uma alimentação legal, acompanhada de um nutricionista ou não, desde que você tenha o conhecimento de causa. Quando você vem através de um nutricionista para a atividade física, você só tem resultados positivos. José usou termogênicos durante o período em que foi aluno da personal trainer. O atleta aliava os treinamentos a vitaminas e a uma dieta específica. E os termogênicos naquela época eles ajudavam no metabolismo, né? Para que evitasse, por exemplo, um acúmulo de substâncias em momento de treino, manter um equilíbrio entre o meu consumo e em função dos meus gastos, né? Havia treinos, por exemplo, que eu era obrigado a fazer em torno de 3 a 4 horas de treinos por dia. E com isso, né, o meu período de descanso era calculado, então era dado para algumas substâncias termogênicas de modo a você sempre manter equilíbrio. E muita gente conhece o Centro de Nutrição Infantil pelo atendimento às crianças, mas a atenção especial vai além. O cuidado também é com a família. E para manter em dia esse trabalho, a instituição promove encontros semanais. O Centro de Nutrição Infantil é uma entidade sem fins lucrativos e que desenvolve o trabalho de recuperação de crianças desnutridas há quase 21 anos aqui em Foz do Iguaçu. O Centro de Nutrição desenvolve outros trabalhos e para divulgar mais isso, eles vão realizar um ciclo de palestras durante todo o mês de maio sobre vários assuntos relacionados à família. A intenção é essa, abrir o Centro de Nutrição, estar levando informações diferenciadas para a comunidade que precisa dela. Nós vamos falar sobre um tema de muita relevância que as doenças de inverno, que agora com essa mudança de clima, as nossas crianças ficam muito doentes. Nós vamos estar falando sobre a saúde da mulher em todos os aspectos. Vamos falar sobre obesidade, prevenção da obesidade infantil. Vamos falar sobre déficit de atenção das crianças, hiperatividade, déficit de atenção, um planejamento pró-estudo. Vamos estar falando sobre os testes, quais os benefícios que as crianças têm com os testes. Teste da orelhinha, teste do pezinho, do coraçãozinho, do olhinho, vacinas, todo o calendário de vacinas, a importância da vacinação, da imunização das crianças. E vamos também estar falando sobre primeiros socorros, prevenção de acidentes domésticos. As palestras acontecerão nos dias 7, 14, 16, 21,
28 e 30 de maio. Todas as palestras às 2 horas da tarde no Centro de Nutrição, que fica na rua Antônio Raposo, 642, próximo à antiga Santa Casa. As inscrições são limitadas para 50 pessoas e devem ser feitas diretamente no Centro de Nutrição, ou por telefone, ou até mesmo pelo Facebook. A gente pede para que a pessoa ligue no 3574-4190, faça a sua inscrição para estar participando. E no dia da palestra a gente pede que traga uma peça de roupa ou calçado usado em bom estado para doar para o bazar do Centro de Nutrição. E o DC Notícias termina aqui, mas continua pela internet. É só acessar o site udc.edu.br. Para ajudar com a nossa produção, envie para a gente ideias criativas, sugestões ou flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. A gente se vê amanhã a partir das 6 horas da tarde. Até terça.